Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Premium simulado comentado do preparatório Radiologia em Casa. O nosso simulado comentado de hoje é para o processo seletivo da Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, estado de São Paulo, específico para Pederneiras, estado de São Paulo, promovido pela banca Concesp. Nós preparamos um caderno de questões com muito carinho para vocês e daremos início a partir de agora à correção e comentários das questões do nosso simulado de hoje, iniciando pela questão de número 1. O técnico em radiologia deve atuar com sigilo profissional, não podendo revelar fato sigiloso que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Assinale a alternativa incorreta quanto à conduta sigilosa do técnico em radiologia. Alternativa A. Deverá realizar notificação compulsória de doença. B. Deverá colaborar com a justiça nos casos previstos em lei. C. Deverá negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. E letra D. Deverá revelar fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Turma, de acordo com o nosso Código de Ética Profissional, artigo 27, nele descreve quais são as infrações éticas e descreve também quais são os casos que são excetuados do caráter de infração. Quando nós falamos dessas exceções, nós temos, nesse parágrafo único, a colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. Então, a letra B se enquadra em uma exceção ao caráter, de infração ética. Nós temos a notificação compulsória de doença como exceção. Nós temos a perícia radiológica nos seus exatos limites. Nós temos a estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos. E nós temos a revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Agora, a negligência na orientação dos colaboradores quanto ao sigilo profissional é o item 2 do artigo 27, que de fato constitui uma infração ética. Portanto, questão de número 1, gabarito. Letra C, aqui eu trouxe para vocês o artigo, onde nós vemos os 3 pontos que abordam as infrações éticas, e aqui nós temos as exceções do caráter de infração. Portanto, questão 1, gabarito, letra C. Questão de número 2. O gadolínio é o meio de contraste de escolha em ressonância magnética por apresentar propriedades. Alternativa A, ionizantes. Alternativa B, iônicas. Alternativa C, paramagnéticas. E alternativa D, radioativas. Turma, o meio de contraste ele não é um elemento radioativo, portanto, também ele não tem capacidade de ionização. O contraste que tem propriedade iônica é o contraste iodado do tipo iônico. Lembrando que nós temos contrastes iodados iônicos e não iônicos, sendo este usado majoritariamente em exames de tomografia computadorizada e em alguns exames pontuais de radiografia com contraste. Ok? Bom, restou apenas, de fato, o nosso gabarito. O gadolínio é o meio de contraste de escolha na ressonância magnética por apresentar propriedades paramagnéticas. Portanto, questão número 2 é gabarito, letra C. Questão de número 3. Em exames tomográficos, o uso de terminologia relacionada à densidade radiográfica é muito importante. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o uso de terminologia relacionada à densidade radiográfica. Alternativa A. Estruturas radiotransparentes têm a capacidade de absorver mais radiação do que as estruturas que estão por perto, como os ossos. Essa questão trouxe uma alternativa incorreta. A estrutura radiotransparente ela tem capacidade de absorver menos radiação
do que as estruturas que estão perto. Então, no caso do osso, não é um exemplo de uma estrutura radiotransparente. Então, a primeira alternativa, letra A, correta. Letra B. Estruturas isodensas são estruturas de densidade semelhante, como o fígado e o baço. Essa afirmativa está correta. E a estrutura vai aparecer em tom mais acinzentado na imagem. Letra C. Uma estrutura hipodensa é aquela que exibe uma alta densidade radiográfica na tomografia, brancas, como, por exemplo, os ossos. Aqui, assim como na letra A, ele trouxe uma informação incorreta. Uma estrutura hipodensa, hipo significa pouco, ou seja, pouca densidade. Então, ela não tem uma alta densidade, ela tem uma baixa densidade radiográfica. Letra D, uma estrutura hiperdensa, que é o oposto do hipo, é aquela que apresenta uma baixa densidade radiográfica, pretas, como os pulmões. Aqui também ele inverteu. Hiperdensa, hiper de muita densidade ou maior densidade, são estruturas que têm maior densidade radiográfica, como os ossos. Hipo, baixa densidade, imagem preta, como nos pulmões. Portanto, letras C, D erradas, assim como a letra A. O gabarito da nossa questão de número 3 será a letra B. Questão de número 4. Um tomógrafo computadorizado, de modo simplificado, é constituído por um gantry, uma fonte de radiação ionizante, raio-x, e alternativa A, receptor de imagem. Alternativa B, sistema de colimação especial. Alternativa C, detectores de raios-x e alternativa D, intensificador de imagem. Muito cuidado, porque essa é aquela questão que pega muita gente na distração. Eu coloco no enunciado um tomógrafo computadorizado, de modo simplificado, ou seja, basicamente ele é formado pelo quê? Ele vai ter o gantry, ele vai ter a fonte de radiação, ou seja, o tubo de raios-x, e aí a maioria se distrai, vem e marca a letra A. Eu tenho o receptor de imagem. Turma, eu estou falando de um tomógrafo. No tomógrafo eu tenho o detector de raios-x. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa para vocês, onde eu tenho o gantry, eu tenho o tubo e eu tenho aqui as fileiras de detectores de raios-x. Portanto, questão 4, gabarito, letra C, e muita atenção para não cair em pegadinhas como essa. Questão 5. Assinale a alternativa, mais uma vez pede a incorreta, sobre o exame de ressonância magnética das mamas. Alternativa A. Deve-se usar uma bobina dedicada para a mama. B. Deve-se incluir toda a mama. C. Deve-se utilizar uma espessura de corte de até 3,5 milímetros. E letra D. Deve-se utilizar campo magnético inferior a 1,5 Tesla. De acordo com o protocolo do CBR, específico para a ressonância magnética das mamas, nós sabemos que, de fato, é necessário utilizar uma bobina dedicada à mama. Então, essa afirmativa está correta. E, obviamente, deve-se incluir toda a mama. Essas duas questões, essas duas alternativas são bem claras, bem tranquilas. Agora vamos à parte mais pontual do protocolo. Nós devemos utilizar uma espessura de corte de até 3,5 milímetros? Sim, está correto. Agora, o campo magnético ele deve ser igual ou superior a 1,5 Tesla e não inferior a 1,5 Tesla, conforme a gente pode ver aqui na própria literatura, que a referência, na verdade, é o protocolo do CBR para ressonância magnética. Questão de número 5, gabarito, letra D. Questão de número 6, assinale a alternativa, mais uma vez a banca pede a incorreta, sobre o exame de densitometria óssea. Alternativa A, utiliza baixas doses de radiação não ionizante. Turma, você já gabaritou aqui. O enunciado me pede a incorreta e a alternativa da letra A me diz que a densitometria óssea utiliza doses de radiação não ionizante. A densitometria óssea, ela utiliza baixas doses
de radiação ionizante. É um exame não invasivo, é o método radiográfico indicado para avaliação de osteoporose e, embora seja comumente realizado na região lombar, outras áreas podem ser avaliadas através da densitometria óssea e, inclusive, existem protocolos para avaliação de corpo inteiro. Letras B, C e D trazem afirmativas corretas sobre a densitometria óssea e a letra A traz a afirmativa incorreta. Questão número 6, gabarito, letra A. Questão número 7, assinale a alternativa. Agora a banca pediu a correta a respeito dos equipamentos radiológicos. Letra A, os mamógrafos digitais não utilizam controle automático de exposição e sim o dispositivo de compressão de mamas. Essa afirmativa está incorreta e atenção, eu sempre bato nessa tecla. A grande maioria das vezes que as afirmativas trazem o termo não, apenas, somente, geralmente ali 90% das vezes são afirmativas incorretas. O fato de um mamógrafo utilizar o dispositivo de compressão de mamas não muda o fato do mesmo mamógrafo utilizar o controle automático de exposição. B. É recomendado que o equipamento móvel arco em C seja rodado em 180 graus para posicionar o tubo na parte inferior e o intensificador de imagem na parte superior. Essa afirmativa me parece plausível, vamos analisar as demais. C. O componente mais visível em um equipamento de ressonância magnética é o magneto, responsável por produzir ondas de rádio que são medidas em unidades de Tesla. E letra D, com o escaneamento da tomografia computadorizada, a dose de radiação ionizante a que o paciente será exposto não é significativa, independentemente do número de imagens realizadas e da região do corpo examinada. Turma, essa aqui está claramente incorreta. Observe que ele trouxe o termo não e o independentemente. Com o escaneamento da tomografia, a dose de radiação a que o paciente será exposto, ela é significativa, sim, especialmente conforme o número de imagens realizadas. Quanto maior a quantidade de imagens, maior será essa exposição. Sobre a ressonância, especificamente do magneto, o magneto ele não é responsável por produzir as ondas de rádio, ele é responsável por produzir o campo magnético, portanto, letra C também incorreta. O gabarito da nossa questão de número 7 será a letra B. De fato, é recomendado que no equipamento móvel arco em C seja rodado em 180 graus para que o tubo emissor de raios X esteja na parte inferior e o intensificador de imagem na parte superior. Essa é uma estratégia, como vimos aqui nessa imagem, referência ao Buchon e nona edição, para que haja uma menor exposição do IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto. Portanto, questão de número 7, gabarito, letra B. Questão de número 8. As mamas são eminências cônicas ou hemisféricas que se localizam nas paredes torácicas anteriores e laterais. Sobre o posicionamento radiográfico da mama, é correto afirmar. Alternativa A. Antes da realização do exame, durante o preparo do paciente, o técnico em radiologia deve orientar a paciente a expor as duas mamas, mesmo que o exame seja realizado em apenas uma das mamas. Olha só, turma, temos o termo aqui, mesmo que. Geralmente, quando a gente tem esse termo também, está relacionado a uma afirmativa incorreta. Observe que aqui é uma questão meio subjetiva, pode gerar dúvida em você. Então, se você tiver dúvida, poxa, será que deve expor as duas mamas, mesmo que vai fazer só em uma? Se você tem dúvida, você analisa as demais alternativas para você depois voltar nessa. Ok? Vamos considerar que você ficou em dúvida, embora eu creia que todos vocês haverão de concordar que se o exame será realizado em apenas uma das mamas,
não faz sentido o profissional pedir a paciente para expor as duas mamas. B. Não há necessidade da técnica tecnóloga anotar a localização de cicatrizes, massas palpáveis e verrugas, pois essa atividade é exercida exclusivamente pelo médico. Turma, quem vai ver a mama da paciente, quem vai posicionar a mama é a profissional. Então, é fundamental que essas observações sejam feitas e anotadas para quando o médico ver a imagem, ele poder fazer uma correlação. Mais uma vez, o termo não aqui está tornando a alternativa incorreta. C. A tolerância individual do paciente ao exame, olha o não de novo, não interfere e não deve ser levado em consideração durante a realização do exame, pois o profissional deve ter como foco o resultado. Turma, a tolerância do paciente à dor que é causada ali na compressão da mama, ela é muito individual e ela interfere sim e deve sim ser considerada durante o exame, porque você não vai matar a paciente ali de dor para fazer uma compressão máxima se ela não oferece essas condições para você ter uma imagem melhor. Então a gente tem que adequar o exame conforme as condições de cada paciente, especialmente falando do exame das mamas, que é uma região extremamente delicada. Letra D. A diminuição da espessura do tecido é um efeito da compressão da mama que proporciona menos radiação secundária e melhor resolução. Essa afirmativa aqui está completamente correta. Portanto, questão número 8, gabarito, letra D. Questão de número 9. Sobre a compressão aplicada à mama durante a mamografia, é correto afirmar exceto. Se ele me pediu o exceto, ele quer saber a exceção, a alternativa incorreta. Alternativa A compressão causa um aumento do movimento e falta de nitidez geométrica. Se a gente voltar aqui na questão 8, a gente vai ver que na letra D diz também sobre a compressão, que ela diminui a espessura da mama e proporciona menos radiação secundária e melhor resolução. Sendo assim, de cara, a gente vê que tem o oposto aqui. Fala que aumenta o movimento e causa falta de nitidez geométrica da imagem. Ou seja, claramente eu já tenho o gabarito da minha questão aqui na letra A. Continuando, letra B. A compressão auxilia no aumento do contraste. Está correto. C. A compressão mamária tem a capacidade de separar estruturas mamárias que possam estar superpostas, está correto. E letra D, a compressão torna a mama mais uniforme durante a mamografia, também está correto. Portanto, questão 9, a exceção, alternativa incorreta, será a letra A. Questão de número 10. Referente ao exame radiológico de tórax, assinale a alternativa correta. Alternativa A distância foco-receptor de imagem recomendada é de 180 metros. Essa aqui é uma pegadinha, porque a gente está habituado a ver 1,80 metros ou 180 centímetros e muita gente cai. Lembrando que, se a banca usar como referência o Contrage a partir da 8ª edição, eles vão considerar o correto 183 centímetros ou 1,80 metros. Então, fiquem atentos quanto a isso. Letra B. A radiografia de rotina é a incidência PA realizada com o paciente na posição ortostática e em expiração máxima. Lembrando que estamos falando de tórax. A afirmativa está quase correta. De fato, a rotina para a radiografia do tórax é incidência PA, paciente em posição ortostática, ou seja, paciente em pé, e em inspiração máxima, não expiração máxima. Letra C. Na radiografia PA são observados ambos os pulmões, do ápice até os seios costofrênicos, e a traqueia preenchida por ar. Essa alternativa, sim, está correta. Por fim, letra D, o raio central deve ser centralizado no plano sagital mediano ao nível de T10. Essa afirmativa está incorreta porque na radiografia do tórax o raio é centralizado no plano sagital mediano ao nível de T7. Portanto, questão de número 10, gabarito, letra C. Questão de número 11.
Ao operar equipamentos móveis de raios-x, o indivíduo ocupacionalmente exposto deve ficar a pelo menos 2 metros de distância do paciente do foco emissor de radiação, tubo de raios-x, e deverá utilizar para reduzir cerca de 90% a exposição à radiação, obrigatoriamente alternativa A, colimadores e cones, alternativa B, avental plumbífero e protetor de tireoide, alternativa C, dosímetro TLD, dosímetro de luminescência termicamente estimulada, e alternativa D, espessômetro e chassi com duplo ecrã. Turma, além de ficar a 2 metros de distância, no mínimo, do paciente do foco emissor de radiação, o que o profissional, o indivíduo ocupacionalmente exposto, precisa utilizar? Obrigatoriamente, com o objetivo de reduzir em até 90% a exposição à radiação. Colimador e cone, dosímetro, espessômetro, chassi? Não, né, turma? É o avental plumbífero, o avental de chumbo e o protetor de tireoide. Portanto, questão número 11, gabarito, letra B. Questão de número 12. Qual das seguintes opções descreve corretamente as definições de efeito estocástico e efeito determinístico? Alternativa A. O efeito estocástico é observado, atenção, mais um termo, apenas em tecidos sensíveis, enquanto o efeito determinístico pode ocorrer em qualquer tecido biológico. Turma, olha só, tanto o efeito estocástico quanto o determinístico, eles podem ocorrer em qualquer tecido biológico. Então, se a alternativa está limitando aqui com o termo apenas em tecidos sensíveis, essa afirmativa já está incorreta. Alternativa B, efeito estocástico é determinado pelo limiar de dose, abaixo do qual nenhum efeito é observado, enquanto o efeito determinístico não possui limite de dose para manifestação. Turma, o efeito determinístico, este sim, tem um limiar que determina sua ocorrência. O efeito estocástico ele é um efeito probabilístico, ou seja, ele não possui limite de dose para manifestação. Mesmo doses muito pequenas podem desencadear em um efeito estocástico. Letra C, o efeito estocástico é caracterizado mais uma vez por um limiar de dose para sua ocorrência, enquanto o efeito determinístico não possui um limiar claro. Mais uma vez está invertida a ordem aqui. Letra D, o efeito estocástico é aquele cuja probabilidade de ocorrência aumenta com a dose, mas a severidade do efeito não está relacionada com a dose de radiação recebida, enquanto o efeito determinístico tem uma relação direta com a dose de radiação. Esse sim será o gabarito da questão. A grande maioria das provas cobra sobre o efeito radiobiológico, o efeito estocástico e determinístico, são os mais comuns de aparecerem em provas, tá? Basicamente, os efeitos estocásticos e determinísticos são dois tipos de efeitos biológicos que podem ocorrer como resultado da exposição à radiação ionizante. E a diferença fundamental entre eles está na relação entre a dose de radiação recebida e a probabilidade de ocorrência do efeito. Em resumo, os efeitos determinísticos eles estão diretamente relacionados com a dose de radiação. E para que eles ocorram, é necessário que ultrapasse-se um determinado limiar de dose de exposição. Já para a ocorrência dos efeitos estocásticos, não existe um limiar de dose a ser excedido, são efeitos probabilísticos e a sua gravidade não está relacionada com a dose. É importante também entender que os efeitos radiobiológicos eles podem receber denominações em função do valor da dose e forma de resposta, onde eles são classificados como estocásticos ou determinísticos, mas também podem receber denominações em função do dano, ou seja, o nível orgânico atingido, onde eles serão classificados em somáticos ou genéticos, e ainda em função do tempo de manifestação, onde eles são classificados em imediatos ou tardios. Certo? Portanto, questão número 12, gabarito, letra D, e eu deixei essa revisão básica aqui para vocês sobre os efeitos radiobiológicos. Questão de número 13. São penalidades aplicáveis pelo Código de Ética, exceto, se pede o exceto, ele quer incorreto. Alternativa A, cassação do diploma profissional. Alternativa B,
censura confidencial em aviso reservado. Alternativa C, censura pública. E alternativa D, suspensão do exercício profissional até 30 dias. No nosso Código de Ética, lá no artigo 33, ele traz as possíveis advertências e penalidades aplicáveis pelo Código de Ética. E dentre elas, nós temos advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, censura pública, suspensão do exercício profissional até 30 dias e cassação do exercício profissional, não do diploma. Portanto, a exceção, alternativa incorreta, gabarito da nossa questão 13, será a letra A. Questão de número 14. Dentre os diversos tipos de exames de imagens disponíveis, o mais sensível para avaliação de cálculos do trato urinário é, alternativa A ultrassonografia, alternativa B, a urografia excretora, alternativa C, a ressonância magnética e alternativa D, a tomografia computadorizada. Com uma sensibilidade entre 94% e 97% e uma especificidade entre 96% e 100%, o exame mais sensível para avaliação de cálculos no trato urinário é a tomografia computadorizada, que é considerada o padrão ouro do diagnóstico de cálculos urinários devido à sua alta sensibilidade na detecção dessas formações. Portanto, questão de número 14, gabarito, letra D. Questão de número 15. O mamógrafo possui bandeja de compressão que permite comprimir a mama, tornando o tecido uniforme. Assinale a alternativa correta para a variação da força de compressão. Alternativa A, 5 a 8 kg força. Alternativa B, 8 a 12 kg força. Alternativa C, 11 a 18 kg força. E alternativa D, 15 a 20 kg força. Turma, muito cuidado, tá? Muitas pessoas acabam estudando pela literatura que não está atualizada e vai ver que a referência dando gabarito de 11 a 18 quilos. A referência que trabalhava esse valor é a Portaria 453 de 1998. Ela foi revogada em 2019 pela RDC 330 de 2019, que também já foi revogada. Hoje prevalece a RDC 611 de 2022, a qual temos atreladas as instruções normativas, e na instrução normativa número 92 de maio de 2021, ela dispõe sobre os requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança de sistemas de mamografia e da outras providências. E dentre essas descrições, nós temos que o sistema automático garanta força de compressão do dispositivo entre 150 newtons e 200 newtons. Então, a gente vai precisar converter newtons para quilograma-força. Para você entender melhor, 10 newtons equivalem a 1,02 kg-força. Ou seja, se eu tenho 150 newtons, conforme está descrito na instrução normativa, isso corresponderia a 15,29 kg-força. Como está abaixo da metade, a gente arredonda para baixo. 200 newtons corresponderia a 20,39 kg-força. Como está abaixo da metade, também arredondado para baixo. Portanto, questão de número 15, gabarito, letra D. Conforme a gente pode ver aqui na instrução normativa, os valores estão dados em newtons, variação de 150 a 200 newtons. Como eu expliquei para vocês, 10 newtons equivale a 1,02 kg-força, 150 newtons, 15,29, está abaixo da metade, a gente arredondou para 15, 200 newtons, 20,39, também abaixo da metade, arredondado para 20, questão 15, gabarito, letra D. Questão 16. A respeito dos critérios radiográficos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As estruturas mostradas devem precisamente evidenciar as partes anatômicas, independentemente da solicitação descrita pelo médico. Turma, as estruturas devem evidenciar o que o médico quer avaliar.
Então, o termo independentemente aqui já torna a alternativa incorreta. E fiquem atentos, porque ele se repete aqui na letra C. Mais uma vez também nós temos o termo não, que são termos que, como eu já disse, na grande maioria das vezes estão relacionados a alternativas incorretas, então requerem a nossa máxima atenção. O posicionamento da parte do corpo e os fatores de posicionamento não são importantes para a incidência? Óbvio que são. Os fatores quilovoltagem, miliamperagem e tempo podem ser estimados para uma exposição ideal da parte do corpo a ser radiografada, independentemente do movimento do paciente. Mais uma vez, o independentemente incorreto. Letra D. A colimação é utilizada e ajustada ao se visualizar o campo luminoso direcionado sobre o paciente, a parte do corpo a ser radiografada e o direcionamento do raio central. Aqui sim, nós temos o gabarito, alternativa correta da nossa questão de número 16. Questão de número 17. Assinale a alternativa incorreta com relação ao sistema de informação radiológico RIS. Alternativa A. O sistema RIS pode ser utilizado em tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear, mamografia e ultrassonografia. Turma, essa alternativa está correta. Ele pode ser utilizado em todos esses e observe que ele não limitou apenas a esses. Ele pode ser utilizado em qualquer sistema de informação de imagem. O que é o sistema RIS? É o sistema de informação radiológica, ou seja, qualquer equipamento relacionado à radiologia pode ser aplicado ali ao sistema RIS. Letra B. Para um funcionamento ideal e pleno, o RIS, que como eu já disse é o Sistema de Informação Radiológica, deve estar integrado ao PEP. O que é o PEP? Prontuário Eletrônico do Paciente. E ao PACS, que é o Programa de Arquivamento e Compartilhamento de Imagem. Corretíssimo. Letra C. É um sistema de gerenciamento de informações ligado à radiologia? Sim, o RIS é o Sistema de Informação Radiológico, o Sistema de Informação de Radiologia, ou seja, é um sistema de gerenciamento de informações ligadas à radiologia. Permite o pós-processamento de imagens? Não, o pós-processamento de imagens é feito na workstation e não no sistema RIS, porque o sistema RIS é um sistema de gerenciamento de informações ligadas à radiologia. Portanto, a alternativa incorreta, gabarito da nossa questão 17, será a letra D. Eu trouxe aqui para vocês uma rápida revisão de termos que são muito cobrados em provas, começando pelo PACS, que, como eu disse, é o Programa de Arquivamento e Compartilhamento de Imagens. Essas imagens seguem um padrão, um protocolo, que é o DICOM, que é um conjunto de normas para tratamento, armazenamento e transmissão de informação médica no formato eletrônico. É comum aparecer também o RIS com H, que corresponde ao Sistema de Informação Hospitalar, onde eu tenho lá o PEP, que é o Prontuário dos Pacientes. E o RIS com R é o Sistema de Informação do Setor de Radiologia, um sistema de gerenciamento de informações desse setor, onde eu vou ter, por exemplo, as imagens e laudos dos pacientes. Certo, turma? Portanto, questão 17, gabarito, letra D. Questão 18. Assinale a alternativa correta relacionada à incidência antero-posterior. Alternativa A. É recomendada quando se deseja observar a parte anterior a ser examinada. B. Privilegia a visualização de um dos lados da parte anterior ou posterior. Letra C. É quando o feixe de raio-x entra no organismo pela parte anterior e sai pela posterior. E a alternativa D é quando o feixe de raio-x entra no organismo pela parte posterior e sai pela anterior. Turma, quando a gente fala em incidência, a incidência é o quê? O trajeto do feixe de raio-x. Se a incidência é antero-posterior, nós entendemos que se ela é antero-posterior, o trajeto feito pelo feixe de raio-x será entrada anteriormente e saída posteriormente. Se a saída é posteriormente, nós sabemos que o receptor de imagem estará aqui. E nós sabemos também que a área de interesse ela sempre deve estar próxima ao receptor de imagem. Então, se a incidência foi antero-posterior, ela não é recomendada quando eu quero
avaliar a região anterior, porque olha aqui, a região anterior está mais afastada do receptor do que a posterior. E ela também não privilegia um dos lados da parte anterior ou posterior, ela privilegia a avaliação da parte posterior. E, de fato, a incidência antero-posterior é quando o feixe de raios-x entra no organismo pela parte anterior e sai pela posterior. Portanto, questão de número 18, gabarito, letra C. Questão 19, em relação à legislação sobre o uso e a aplicação da radiação ionizante para fins de diagnóstico médico, Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas e Legislação Profissional, é correto afirmar que: alternativa A, o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas em vigor foi elaborado e aprovado pelo Conselho Regional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, CRTR, visando a organização e a qualificação no atendimento e nas práticas adotadas, bem como no comportamento dos profissionais. Essa afirmativa está incorreta, porque o Código de Ética ele foi elaborado e aprovado não pelo Conselho Regional, CRTR, sim pelo Conselho Nacional, o CONTER. Letra B. O exercício da profissão de técnico em radiologia está regulamentado pela Lei 7.394 de 1985. Essa alternativa está correta. Letra C. A norma CNEM 3.01, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, foi elaborada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para substituir a Portaria 453. Incorreto. A norma CNEM, de fato, foi elaborada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Já a Portaria 453 ela foi elaborada pela Anvisa e elas não se conflitavam, elas se complementavam, uma estava atrelada à outra, né? A gente tem que ter muito cuidado para não cair nessas pegadinhas. O que substituiu a Portaria 453 foi a RDC 330 de 2019, lembrando que essa já foi também revogada e substituída. A norma vigente pela Anvisa é a RDC 611 de 2022. Letra D, a Portaria 453 de 1998 em vigor, aqui você já arrematou a questão, ela não está em vigor, ela foi revogada em 2019. Foi elaborada pela Secretaria de Vigilância Sanitária para cumprimento de normas pelos profissionais das técnicas radiológicas, os quais se constituíam na época apenas de técnicos em radiologia e câmara escura. Turma, não está em vigor, já matou a alternativa. Portanto, questão de número 19, gabarito, letra B. Para fecharmos com chave de ouro nossa questão de número 20, as imagens radiográficas em filme são avaliadas por 4 fatores de qualidade principais, que são densidade, distorção, resolução e contraste. O principal fator de controle da densidade do filme é alternativa A, kV, que é a quilovoltagem, B, MAS, que é o produto corrente-tempo, né? No caso, miliamperagem por segundo, C, KVP, que é o quilovolt pico, ou pico do quilovolt, e letra D, distância fonte-receptor de imagem. Observe que o enunciado me pede o fator principal, e o principal fator controlador da densidade do filme é a miliamperagem por segundo, que controla a densidade por meio da quantidade de raios-x emitidos através do tubo de raios-x e a duração da exposição. E a relação para o nosso propósito pode ser definida como linear. Duplicando o MAS, eu dobro a quantidade ou a duração dos raios-x emitidos. Consequentemente, eu dobro a densidade do filme radiográfico. E, consequentemente, eu dobro a exposição do meu paciente. Afinal, o MAS está atrelado à quantidade de radiação, ou seja, a intensidade do feixe de radiação e a duração dessa exposição. Portanto, questão número 20, gabarito. Letra B, e assim nós finalizamos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório, e como de costume, trazendo uma frase com muito carinho para a sua reflexão. Cada um terá a vista da montanha que subir. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.